Assim nos diz a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Não matarás. Direto, né? Não matarás. E a gente vai ver que esse não matarás aqui não é simplesmente você alvejar uma arma contra o próximo. O problema que está aqui, ó. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e querido Pai, nós te rendemos graças pela manhã deste dia, nos reunimos para juntos adorarmos e bendizer o teu santo nome, podemos ter o privilégio de estudar a tua santa lei. Rogamos ao Pai de ti mesmo que o Senhor possa nos dar a compreensão da mesma e a disposição para atendê-la na prática em nossas vidas. Assim oramos agradecidos a ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu gostaria de iniciar, infelizmente nós não temos aí o slide, a projeção, mas com as perguntas 135 e 136 do Catecismo Maior. Tá? Os deveres exigidos no sexto mandamento e os pecados proibidos no sexto mandamento. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Ouça com atenção. Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos, veja bem esse termo aqui, os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e da vida de outros. Permita-me ler novamente aqui essa parte inicial da resposta à pergunta 135. Os deveres exigidos no sexto mandamento, não matarás, são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos. É interessante isso. Por que ele diz todos os pensamentos e propósitos? Porque eu e você, meus irmãos, nós podemos matar as pessoas não alvejando uma arma contra elas e tirando a vida, mas podemos matá-la aqui e aqui, ó. Os nossos pensamentos para com o nosso próximo não podem ser um pensamento de um ímpio, mas tem que ser um pensamento de um cristão que ama, que perdoa, que caminha mais uma milha, que persevera com as pessoas. Está claro isso, irmãos? Se a gente não procede assim, nós estamos matando nosso irmão. Na mente e no coração. Eita, que eu já matei tanta gente. Ao longo da vida, irmãos, a gente matou tanta gente. Irmão, não sejamos hipócritas. Matamos gente, irmãos. Matamos pessoas. Mas graças a Deus que o Espírito Santo atua em nós e vai nos colocando à disposição de caminhar através de um elo que é cristão chamado perdão. E aí esse elo chamado perdão faz com que a gente realmente nem mate o outro e nem ele nos mate também. Mas é sempre necessário, irmãos, agir assim. Mas ao longo da vida, irmãos, da trajetória, da jornada, eita, irmãos, como a gente matou, como nós matamos pessoas. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Então ele diz, né? Resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém por meio de justa defesa dela contra a violência. Perceba que ele diz aqui, tirar injustamente. Tem situações em que tirar a vida do outro é válida. A gente vai ver isso mais à frente. Viu?
A gente vai ver isso mais à frente. Vamos lá. Por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio. Olha só, irmãos. Olha como é que eu e você podemos estar matando a própria vida. Uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios. Tá comendo direitinho, irmãos? Tá dormindo bem? Vamos lá. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada mais à frente. Por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas, corteses, a longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal. É interessante, né? E o que Cristo nos ensinou? Apagar o mal com o bem. E a não fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai mais além. Confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? É mais curtinha a resposta. Os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, e aí a gente vai entrar aqui num campo que é a questão da pena de morte. Os advogados aqui, né? A gente vai entrar nesse campo, tá bom? Logo mais. Guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Está claro, irmãos? Eu sei que não está dando para os irmãos acompanharem, né, em tela, mas a gente ouvindo também dá para perceber. Muito bem, eu vou ler aqui o que estaria aí, como eu disse, e aí a gente vai parando e explicando e aplicando. Bom, o sexto mandamento, infelizmente, ele é muito mal interpretado. E por quê, pastor? Exatamente, irmãos, porque nós precisamos compreender o que Deus queria dizer com essa expressão de Êxodo 20:13, não matarás. Será que o Senhor estaria exigindo ou combatendo, digamos assim, ou proibindo todo e qualquer tipo de morte? Será que Deus estaria proibindo todo e qualquer tipo de morte? É certo que não, irmãos. É certo que não. O mandamento não matarás, na verdade, ele significa não assassinarás. Como já temos visto, irmãos, e vimos nesta manhã já, há sempre proibições e exigências em todos os mandamentos. Todos os mandamentos proíbem algumas coisas, algumas coisas, e eles também exigem determinadas condutas nossas. Portanto, nós vamos olhar primeiramente, irmãos, o aspecto positivo, ou seja, o que o mandamento exige, e depois nós vamos observar o que o mandamento ele proíbe. Bom, vamos observar dessa forma então. Ok, vamos caminhar assim. A grande exigência do sexto mandamento é com relação à proteção e ao cuidado com a vida. Irmão, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma contribuição com aquilo que está sendo dito, por favor, pode interromper, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Para fazer isso.
A grande exigência do sexto mandamento é com relação à proteção e ao cuidado com a vida. Então, irmãos, é exatamente isso que está por trás aqui do sexto mandamento. É a questão da preservação e a proteção da vida. Nós sabemos quem deu a vida ao ser humano. Quem foi? Deus. Só Ele tem o direito de tirar a vida. Tá? Sendo assim, irmãos, nós devemos nos esforçar ao máximo mesmo, para preservar, cuidar da nossa vida, bem como a de outros, evitando, todo e qualquer tipo de violência contra a integridade física. Então, é isso que o mandamento está dizendo. Ele está dizendo a mim e a você o seguinte: cuide da sua vida, preserve a sua vida e preserve a vida do próximo, de maneira física. Cuide da sua vida, preserve a sua vida e cuide da vida do próximo. Isso aqui não é trabalho só para enfermeiro e médico, não. Todos nós. E nem farmacêutico. Todos nós. Todos nós. E conforme o catecismo, o mandamento ele pode ser interpretado de forma mais ampla, ou seja, muito mais do que o simplesmente não matar. Então, quando a Bíblia fala não matar, não matarás, ela está falando assim: cuide bem da sua vida e da do próximo. Da do seu próximo. Isso quer dizer que cuidar da vida também significa fazer uso correto da comida, da bebida, dos remédios, do sono e do lazer. Meus irmãos, quando nós deixamos de nos alimentar corretamente, irmãos, nos alimentar, e eu estou falando isso aqui para mim mesmo, irmãos, porque Coca-Cola é um veneno. E outras coisas mais, né? E que a gente, às vezes, ingere de forma desregrada. Irmãos, olha, quando nós deixamos de nos alimentar corretamente, nós estamos pecando contra Deus e descumprindo esse mandamento. Lembra 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo com que propósito? Irmãos, a gente tem se alimentado para a glória de Deus, de forma que Deus está sendo glorificado. Isso vale para todos nós, irmãos, a começar em mim. Todos nós, irmãos. Eu tenho uma mãe, e ela vai assistir aqui, é bom? Eu vou falar assim. E ela sabe que tem que ser regrada na alimentação. E a cabeça dura. Não come isso. Não come tal hora. Eu vou tomar meu remedinho e vai ficar tudo bem. Não é por aí, não. É um mandamento, irmãos. Deus, Ele preza pela vida. E Deus quer que nós preservemos a vida. Ele diz mais aqui, quando deixamos, por exemplo, de fazer uso de remédios adequados, devidamente receitados por um profissional, quando deixamos de dormir o suficiente para o descanso do corpo e da mente, bem como ter um tempo de lazer. Necessário tempo de lazer, viu, irmãos? Nós não somos máquinas, não. E até as máquinas param. Se você deixar uma máquina ligada o tempo todo, sem uma manutenção, o que acontece? Ela fica com defeito, né? Exatamente, ela vai parar, vai ficar com defeito. Sim, o quê? Ela pifa, exatamente. Ela pifa, com toda certeza. Quanto mais nós, seres humanos, nós somos limitados. Precisamos parar, e precisamos de um tempo de lazer mesmo, irmãos. É necessário.
Então, maridão, pega aí tua esposa, os filhos, sai, viu? Sai mesmo. É necessário fazer isso. Ok? E ele diz aqui, ó, se não fizermos isso, estamos quebrando o sexto mandamento. Então, irmãos, quando a gente pensa nesse mandamento aqui, não matarás, a gente tem que pensar exatamente com respeito ao cuidado que a gente tem com a nossa vida. E como é que nós fazemos isso? Se alimentando bem, tomando os medicamentos que são necessários que sejam tomados, fazendo exercício, descansando suficientemente, né? Fazendo uso correto de medicamentos que a gente toma por vezes, né? Tem pessoas que têm determinadas questões aí de saúde e precisam tomar diariamente, constantemente, né? Esses medicamentos, né? E por aí vai. Então, cuidar do corpo também significa fazer ou realizar essas coisas. Veja bem, por ser o nosso corpo santuário do Espírito Santo, e a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo habita em nós, tá? Nós devemos cuidar bem dele em todo o tempo. Em todo o tempo, irmãos. Na filosofia grega, nos dias de Paulo, o que importava era a alma, a parte material, né? Por isso se tratava o corpo de qualquer forma. O cristianismo, porém, ensina que tanto a alma quanto o corpo são importantes para Deus. Uma vez que o corpo é templo do Espírito Santo, né? E o corpo é tão importante, irmãos, e é tão importante mesmo, que no último dia ele será o quê? Ressuscitado. Ressuscitado. Exatamente. Deus não vai simplesmente descartar nosso corpo, não. Ser ressuscitados. Sim, isso, com certeza. E é interessante isso, porque quando a gente prega, né, anuncia a palavra para que o homem se converta, ou seja, um homem por inteiro, né, isso é natural. Isso porque o homem, o ser humano, ele é constituído de não apenas de alma, mas de corpo e alma, que é o mesmo espírito, tá? Nós somos dicotômicos. Corpo e alma. E a única coisa que separa isso, o corpo da alma, é o quê? Morte. A morte. E só quem pode fazer isso é quem? Quem tem o direito a fazer isso é quem? Deus. A morte é essa separação temporária, tá, irmãos? Da alma e do corpo. E a ressurreição, ela é novamente a junção da alma com o corpo. Quando Cristo voltar, se não estivermos mais aqui, já estivermos na glória, a nossa alma virá de encontro ao corpo. O que dá vida ao corpo? O que dá o fôlego de vida? O ar, espírito. Sopro do fôlego de vida. Espírito. Alma vivente. Vamos lá. Velório. Tem um corpo aqui. Né? A alma, se for um cristão, já está onde? Não faz mais nada aquele corpo. Mas ele se tornou inválido para Deus? No dia da ressurreição, a alma se encontrará com ele. Está claro isso, irmãos? Está claro mesmo? Então, irmãos, isso aqui, que é frágil mesmo, viu? Mas tem muito valor. E a gente precisa cuidar muito bem dele. Muito bem mesmo. Portanto, por um lado, nós temos que cuidar bem do corpo, temos que cuidar bem das pessoas, e essa é a exigência do sexto mandamento. Por outro lado, o sexto mandamento nos proíbe de tirar a nossa própria vida, é o que nós chamamos de suicídio, né? Suicídio é um pecado, tá, irmãos? É um pecado contra a própria vida.
tá? É um pecado contra o Criador da vida. Mas o mandamento também nos proíbe não só tirar a nossa própria vida, mas tirar a vida de outras pessoas, que é o que nós chamamos, que é conhecido, de assassinato. Se simplesmente matar alguém sem nenhuma razão, irmãos, isso é algo pecaminoso, isso é assassinato. E aí no Código de Processo Criminal, né, os irmãos que são mais peritos nessa área podem me corrigir se eu estiver errado, a gente tem ali os vários agravantes, né? Vários agravantes. Se foi uma luta, se foi uma luta corporal, se foi por algum motivo torpe, né? Por aí em diante. Mas há exceções a regras. Tá? Como, por exemplo, tirar a vida de alguém numa guerra legítima. Isso é exceção. Ali é matar ou morrer. Não estou falando dessas guerras que tem estádios aí em outros ambientes, não. Guerras legítimas, nação contra nação. Uhum. Sim, me recordo. É verdade. Uhum. É verdade. Muito bom esse filme, viu? Bem recomendável mesmo. Mas em caso de guerra, é legítimo, viu? É legítimo mesmo. Ah. Por exemplo, se a gente pega esses cristãos, né, que ainda hoje estão em guerra, né? A Ucrânia, que vivem na Ucrânia. Aqueles cristãos que estão lutando em favor da própria vida, né? Exatamente para não deixar que a pátria deles seja subjugada por outra pátria, né? Por outra nação. Se ele vai para a luta, né? Guerra, assim dizer, e ele mata um soldado inocente, um oponente, um inimigo, ele não está cometendo assassinato. Não. Ele está defendendo algo que é legítimo. Que é legítimo. Uhum. Sim, sim, claro. Uhum. Claro, claro. Uhum. Sim. Tem um caso que foi até verídico, né? Um soldado cristão, ele poupou a vida de um inimigo. 3 dias depois, esse mesmo inimigo tirou a vida dele. Foi na Segunda Guerra Mundial. Foi piedoso, e o inimigo não foi piedoso com ele. Nesses casos é legítimo, irmãos. E eu sei o quanto é difícil, né? Nós somos, muitos aqui eu tenho certeza, né? São reservistas, né, do exército. Eu sou. Se eu for chamado para uma guerra, eu sei que o nosso país não está preparado mesmo. Eu não sei nem pegar uma arma, a não ser essa arma aqui. Mas, irmãos, se formos para uma guerra, irmãos, se eu tiver um inimigo do meu país, e eu defendo o meu país, porque isso é bíblico, tá? É matar ou morrer. Eu atiro e atiro na cabeça dele. Irmãos, é legítimo. É. Tem até um professor que ele dizia, lá no céu a gente pede perdão. Ok, irmãos? Então, olha, é uma exceção, uma das, tá? A outra exceção, irmãos, é a justiça pública, é o que nós chamamos de pena de morte. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas a pena de morte, ela está na Bíblia, irmãos. Deus ordenou e ordenou mesmo, que aquele que tirasse a vida de alguém
também tivesse a sua própria vida tirada. É lógico que no contexto do nosso país, e aqui é algo particular, tá? Cada um pode ter opinião. No contexto do nosso país, eu sei, talvez isso não funcionasse. Não funciona. Como deveria. Infelizmente. Mas quando um juiz condena alguém à pena de morte, ele não está cometendo um assassinato. Ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo a lei. É uma justiça pública. E uma outra exceção, irmãos, é a defesa da honra dos bens. Vamos lá. Suponhamos que um ladrão entra na sua casa. Você percebeu que o ladrão está entrando na sua casa. E aí ele está armado. E ele vai tentar fazer alguma coisa contra você e sua família. Eu não quero que isso nunca aconteça, mas deixa eu tomar o exemplo do Márcio aqui, tá, Márcio? Por favor, me permita, tá? Suponhamos que um ladrão entra na casa do Márcio. Tá? E aí o Márcio sabe que ele está armado, sabe que realmente vai colocar em risco a vida de sua esposa, a vida de suas filhas e a dele. Suponhamos que o Márcio está armado. Tá? Se o Márcio percebe que esse ladrão está entrando armado com a intenção realmente de matar ou morrer, ele tem que tirar a vida dele. Ele tem que tirar a vida desse marginal, desse meliante. E isso já aconteceu muitas vezes. Claro, e tem que atirar mesmo. E tem que atirar mesmo. E por que isso? Porque o Márcio vai defender a honra da família dele. É. Com certeza. Sim. E já pedir a arma. Exatamente. Já verifica se você não tem. É verdade. Uhum. Lá em casa tem uma arma, irmãos. Viu? Um pastor alemão desse tamanho aqui. Se entrar lá sem avisado, sobra nem alma. E uma Mariana. Sem dúvida. É verdade, mano. Uhum. Uhum. Sim, sim. Uhum. 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 Sim, sim. Muito bem colocado. Ei, com certeza. É, de honra à família, isso. Mas ainda assim, realmente, olha o que tem de leis defendendo essa turma. Com certeza. Infelizmente. Com certeza. Exatamente. Com certeza, presbítero.
Mas se você pretende ter uma arma, é bom legalizar ela e fazer parte do delito. Numa situação dessa, você saber o que fazer com a arma. É só você ter arma e não saber o que fazer com ela, não adianta nada. É verdade. Porque senão, se você for pensar em não ter arma, dentro desse caso aí, para defender sua família, que é a sua honra, então você vai ficar imaginando, tá? Outra situação. Sim, sim, claro. São variantes, né? É verdade. Muito bem, vamos lá. Além disso, deixar de proteger a vida da forma ilícita, isso também é pecado, tá, irmãos? Se eu posso me proteger e eu não me protejo e não protejo outra pessoa, eu estou pecando. Foi o caso, né, do cristão lá da Segunda Guerra, né? Foi piedoso, um outro, um inimigo, um oponente. Depois de 3 dias, o oponente foi lá e perdeu a oportunidade, porque ele sabia que era matar ou morrer. Mas ainda, olha só, estou caminhando aqui pela questão da resposta ao catecismo, né, irmãos? Sentir ira pecaminosa. E aí nós lembramos aquilo que Jesus falou, né, no mandamento, né? Ele disse assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. Aí Jesus fala assim: todo aquele que pensar mal do seu irmão já o assassinou, onde? No coração. Já o matou no seu coração. Portanto, irmãos, esse mandamento, ele proíbe a ira pecaminosa, tá? Existe uma ira que ela não é pecaminosa. Por exemplo, a ira que Jesus sentiu quando viu os cambistas no templo. Essa ira não foi pecaminosa. Não foi, irmãos. Eles estavam lá comercializando, né, dentro do templo. Trocando dinheiro, né, vendendo animais no templo. A ira de Jesus foi santa. Foi santa, irmãos. Por exemplo, desculpa, irmão Gabriel falou? Sim, zelo, exatamente. Por exemplo, irmão Gabriel e irmãos, quando você entra em igrejas, né, e vê pessoas fazendo coisas erradas, tratando o culto de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer modo, isso deve produzir em mim e em você uma ira santa. O que nós temos visto hoje, falamos isso domingo passado no sermão, né? Com o nome evangélico. O quanto tem sido deturpado. O que nós temos visto hoje nas TVs, esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas? Isso deve produzir em nós uma ira, uma revolta. E isso realmente, irmãos, não é ira pecaminosa. É uma ira justa. Justa. Tá? Então, a Bíblia nos dá amparo para esse tipo de ira. Esse tipo de ira. As injustiças, corrupções. Né? Tirar da merenda das crianças para colocar no bolso dos corruptos. Isso revolta, irmãos. Produzir uma ira santa mesmo. Dentre outras coisas, o leque é extenso. Tá claro isso, irmãos? Vamos lá. Mais adiante. Sentir ódio e inveja dos outros também implicam em quebra do mandamento. Ou seja, se eu odeio alguém no meu coração, estou quebrando o sexto mandamento, estou quebrando aquela pessoa, estou matando aquela pessoa na minha mente, irmãos. Ao mesmo tempo, também é pecaminoso fazer uso equivocado de algumas coisas, como, por exemplo, o exagero na comida, na bebida, nos remédios, no sono, no lazer. A gente costuma dizer o seguinte, né? Crente não bebe, mas come. Glutonaria é pecado, irmãos. Se a gente não comer da forma devida, a gente está pecando.
A gente tem que ter cuidado. Tá? Glutão é algo pecaminoso. A gente tem que ter cuidado também. Tá? Tudo isso é pecaminoso, irmãos. Às vezes a gente fala muito do pecado do alcoolismo, né, da bebedeira, mas glutonaria também é pecado. Você comer mais do que o que precisa, mais do que você pode, isso é um pecado contra o corpo, tá? Portanto, é importante ressaltarmos que a glutonaria e o abuso de medicamentos são tão pecaminosos quanto a bebedeira. Por fim, como dissemos inicialmente, o sexto mandamento proíbe o assassinato, mas não proíbe todo tipo de morte, como numa guerra legítima. Já exploramos isso daqui, né? Ok? É importante ainda reafirmar que o sexto mandamento não proíbe a pena de morte. Não proíbe, irmãos, em nenhum lugar na Bíblia. Uma vez que o próprio Deus a instituiu em sua palavra, a grande razão para a existência da pena de morte é o tirar dos outros o direito à vida. Todo ser humano é criado à imagem de Deus e a pena por tirar isso de alguém, essa imagem, né, é a morte. Em tempos passados, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, os crimes de assassinato verdadeiramente comprovados eram punidos com a cadeira elétrica, enforcamento ou injeção letal. Acredito que os irmãos já assistiram filmes que retrataram isso, né? Há alguns filmes que retratam exatamente isso. Portanto, irmãos, quando o crime ele é verdadeiramente comprovado, ele deve receber o castigo adequado. Isso é bíblico. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Existem países de regime realmente forte, por exemplo, quando um ladrão comete algum crime, né, rouba tal, sabe o que esses países de regime eles fazem? Corta a mão do cidadão. Isso, corta outro. É verdade. É verdade. É isso. Aham. Aham. Para fazer a justiça com as próprias mãos? Sim. Aham. Aham. Sim, sim, sim. Isso. Sim, sim, sim. Claro. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E nós somos muito tendenciosos, sabe, Jorge, a apontar o dedo, né? Antes da gente fazer isso, a gente deveria fazer isso aqui, ó. A gente olha o cisco do olho do nosso irmão e não tira a trave do nosso irmão. E olha como Jesus foi enfático, né? Quem não tiver pecado, que atire. E o que aconteceu? Todos eles, ó. Mas o que ele disse para a mulher? Vai, e o quê? Exatamente. Ou seja, arrependa-se, abandone o pecado. Abandone o procedimento falho. Irmãos, nós sabemos de casos que tentaram fazer justiça com as próprias mãos e viram que agiram de forma precipitada. Acabaram por punir pessoas que eram inocentes. Lá no Ceará teve um caso em que, Ceará não, Piauí, Teresina, dois irmãos gêmeos, e um era, infelizmente, era um assaltante marginal e tal, e ficou marcado. Vou lhe vingar. Sabe o que aconteceu?
vingou o outro, inclusive era crente. Muito triste, hein? Trabalhava no seminário, convivíamos com ele. Jamais, irmãos, jamais podemos fazer justiça com as próprias mãos. A vingança pertence ao Senhor. Eu a retribuirei, diz ele mesmo. Vamos lá. Portanto, positivamente, nosso papel é cuidar, preservar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Por outro lado, Deus proíbe o assassinato, mas Deus não proíbe a legítima defesa. E no caso do suicídio, pastor? E aí, irmãos? Suicídio é pecado ou não? É um pecado de condenação, pastor, para ir para o inferno? Não. Isso. Vamos lá. Sansão tirou a própria vida? Tirou. A empurrar lá as pilastras do templo, né? Caiu tudo. E caiu em cima só dos inimigos? Dele também. Irmãos, olha, eu não condeno. Tem pessoas que entram num grau de depressão tamanha que, infelizmente, irmãos, essas pessoas acabam perdendo o equilíbrio e acabam dando cabo à própria vida. Vamos condenar essas pessoas, irmãos. Eu creio na graça e na misericórdia de Deus. Nesses casos também. Tá? Eu falo isso aqui realmente com muita dor, porque eu tive um parente que cometeu isso. Sim. Sim, com certeza. Com certeza. E olha, eu falo só do exemplo de Sansão, perdão, porque olhando para o amparo bíblico, quando a gente lê Hebreus 11, a gente vai ver que ele está na galeria dos heróis da fé. Está lá. Você pode ver. Está lá, na galeria dos heróis da fé. Irmãos. Então, meus irmãos, na verdade, o único pecado que a Bíblia fala que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir uma obra, né, do Espírito a Satanás. Isso é um pecado imperdoável. Imperdoável. Tanto que Jesus ele falou que perdoaria todo e qualquer pecado, menos o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu penso que suicídio não é um pecado, irmãos, para a morte. Porque eu creio na graça e na misericórdia de Deus. Ele salva aquela pessoa se ela realmente for um cristão verdadeiro, genuíno. Mas vamos lutar pela vida. Vamos preservar pela vida. Ela é um dom, uma dádiva de Deus. Devemos preservá-la, a nossa e a do nosso próximo. Seminarista Jaime. Ouço muito assim, cristãos que associam o suicídio com o pecado imperdoável, como aqueles cristãos que acreditam que você ganha e perde a salvação há muito tempo. Então, tem pessoas lá que acreditam que você cometeu um pecado agora, grave, você perde a salvação e de alguma forma você tem que ganhar muito. Por incrível que pareça, existem esses cristãos, né? Então, essas pessoas argumentam que, por exemplo, quando a pessoa comete um suicídio, ela pecou e não vai dar tempo de se arrepender. Né? Então, é uma maneira errada de pensar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Sim. Ou podemos usar como exemplo, onde ele estava com a esposa, ele acontece uma coisa que está morrendo. Vai mais
Quando Cristo voltar, irmãos, não tenho dúvida, alguns de nós, ou muitos, vamos estar cometendo pecado. Não tenho dúvida disso, irmãos. Irmãos, a gente pega pensamentos, palavras, ações e omissões. Eu gosto muito da frase de João, quando chegar no céu, vai ter bem sofrido. Uhum. Sim. Que, Ele mesmo vai estar lá, né? esse é o Uhum. que ele pensava que ia estar lá, não vai estar lá. Sim. Né? Pessoas que ele esperava estar lá, não vão estar lá. Pessoas que ele jamais pensou estar lá, estarão lá. Sim. E a outra ele mesmo está lá. Com certeza. Irmãos, olha, e nós vamos saber, porque pessoas que gostaríamos que estivessem lá, que amamos muito, é possível que não estejam. Nós vamos saber. E vamos saber onde essas pessoas estão. Só que o senso nosso já é glorificado, puro, santo, sem a contaminação do pecado, e que a gente não vai sentir isso, né? De tal forma que a gente venha pecar contra Deus. Nós vamos estar com o senso da justiça de Deus de forma perfeita. Na glória. Não vamos rebelar contra Deus, não. Né? Sim, isso. Pessoas religiosas que viram que participavam do culto, pregavam, cantavam, e a Bíblia aberta no Salmo 91. Ou seja, no inferno essas pessoas estarão profundamente decepcionadas com Deus. No ódio, no engenho de Deus, por que Deus? Por que Deus? Uhum. Sim, sim. Com certeza. É lugar de tormenta, né? Tormenta em todos os sentidos. Muito bem, vamos para a fundamentação bíblica. Primeira coisa, não matar implica cuidado e proteção para com a nossa vida e a do nosso próximo. Vamos para Efésios 5, 28 e 29 e depois Provérbios 24, 11 e 12. Na verdade, 3 textos aqui. Efésios 5, 28 e 29, Salmo 82, 4 e depois Provérbios 24, 11 e 12. Salmo 82, verso 4 e depois Provérbios 24, 11 e 12. Primeiro, Efésios 5, 28 e 29. Quem encontrar pode ler, por favor. Olha só, aqui é pra gente, viu, maridão? Amar a esposa, viu? Os maridos devem amar a mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo o quê? Se ama. Então, nosso dever é cuidar da nossa vida, da vida que Deus nos deu, nos presenteou, que é uma dádiva de Deus, mas honrar também aquela vida que Deus nos deu. Quando nós nos casamos, propósito bíblico, né? Não para ser feliz, isso aí é egoísmo, mas para fazer o outro feliz. E se eu vejo que minha esposa está feliz, irmãos, eu estou. E eu posso estar feliz, mas se eu sei que ela está triste, eu não tenho como ter felicidade no meu coração. Obrigado. E olha, maridos, vamos lá. Suponhamos que você está descendo num carro. Desce aí, tem uma ribanceira lá, né? O carro enganchou lá, vocês dois no carro. Você sabe que o carro vai cair. Só tem como descer um. Quem tem que descer é sua mulher.
Você tem que morrer por ela. As mulheres devem estar dizendo, pastor, não dá ideia não, pastor. Quem tem que dar a vida é você. Ah, é bíblico, irmãos. Como é que Cristo deu a vida pela igreja? Morrendo por ela. Morrendo por ela. Ah. Isso aqui, para nós, maridos, é o cumprimento desse mandamento. É o cumprimento desse mandamento. Vamos lá, Salmo 82, verso 4. Socorrei, o quê? Olha só. Socorrer o fraco e necessitado, irmãos, é o nosso dever. Eu conheço advogados, né, que defendem causas de pessoas menos favorecidas, né, numa condição realmente mais humilde, e defendem realmente gratuitamente, simplesmente por querer, ou pelo desejo realmente de socorrer essas pessoas. Isso é nobre, irmãos. Isso é bíblico. Isso é honroso. Honroso. Viu? Vamos para Provérbios 24, 11 e 12. Quem encontrar pode ler, por favor. Provérbios 24, versos 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele a honra segundo as suas obras. Meus irmãos, que coisa séria, viu? Isso aqui é muito sério. Meus irmãos, se você está vendo uma pessoa correndo risco de morrer, perigo de morrer, e você não faz nada, você é cúmplice. É cúmplice. Por exemplo, você passa na estrada, né? Vê um acidente lá, vê um carro pegando fogo, e aí você não faz nada, não para o carro, não pega o extintor, não tenta lá apagar. Meus irmãos, você não aciona nenhum órgão, né, competente, né? Irmãos, isso é um crime. Isso é um crime. Inclusive, na nossa Constituição, se você atropelar alguém e não parar para prestar socorro, é um crime. É um crime, cometeu um crime. Primeiro porque você atropelou, né? Segundo porque você se evadiu do lugar. Isso já é um agravante muito sério. Muito sério. Não prestou socorro. Na verdade, os enfermeiros e médicos, eles sabem que no Código de Ética Profissional, a área deles, né? Qualquer tipo de omissão de socorro se constitui crime. Crime. Qualquer tipo de omissão de socorro. Então, olha o que o texto diz, né? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Espiritualmente falando, como é que eu e você podemos estar realmente cometendo esse ato? Temos as boas novas. E muitas vezes, não me entendam mal, nós estamos salvos, sentados e satisfeitos. A igreja está aqui, ó, nas quatro paredes, mas não está lá fora, que é o dever dela, né? Chamados para fora. Pessoas não apenas morrendo fisicamente, mas morrendo exatamente. Eu sei que isso confronta, né, irmãos? Mas é exatamente isso.
Segunda coisa, não matar implica cuidado com o corpo. Vamos lá. Vamos para um texto aqui. Provérbios 25, 16. Provérbios 25, 16. Provérbios 25, 16. Quem encontrar pode ler. Não matar implica cuidado com o corpo. Quem encontrar pode ler. Provérbios 25, 16. Você encontrou mel com apenas o suficiente para que você não fique enjoado e tenha aproveitável. Eita! Entenda mel aqui como aquele banquete. Você vai numa festa, né? Aquele banquete. Eita, tem comida aqui. Achaste mel, como apenas o sul, apenas o que te basta. Para que não te fartes, numa outra linguagem, depois vem a vomitar. E irmãos, por vezes, olha irmãos, a gente vai a determinadas festas e a gente come mais do que precisa. É a velha história, né? Quem não come mel, quando come, se lambuza. Porque extravasa, né? Exagera, irmãos, passa dos limites. E nós precisamos ser moderados e agir com contentamento. Interessante que quando Deus mandava o maná para o povo, a medida era de 300 gramas por dia. 300 gramas por dia. Isso era o que elas poderiam comer. E elas só poderiam comer ali, colher naquela porção. E era diária. Elas colhessem mais, não podia. Fugia a regra da lei de Deus. Né? Se elas comessem mais, iriam passar mal. Se deixasse para o dia seguinte, dava bicho. Não servia mais. Não servia mais. Então o povo tinha que confiar dia a dia na provisão de Deus. E é interessante, irmãos, porque Deus não nos criou para a gente ser comilão, não, viu? Deus nos criou para a gente comer o necessário para o nosso corpo. Deus foi o café que a gente tomou. É verdade, é verdade. Uma vez eu estava dando um estudo da questão de glutonaria, né, para a SAF, uma igreja, e nós dissemos, e eu disse para as irmãs, fomos para uma festa, teve um banquete, sobrou comida, não leve para casa não. Não está passando fome não. Faça não. Além de ser deselegante, é pecaminoso. Come tanto, 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 e quer realmente desfrutar para além daquele momento, irmãos, quem tem que desfrutar é quem está ali. Se não estiver ali, e às vezes as pessoas criam esse hábito errado, falho, feio e pecaminoso. Parece que se torna cultural, né? É coisa de brasileiro mesmo. É errado, irmãos. Biblicamente é errado. É errado. Não sou eu que estou dizendo aqui, não. É a Bíblia. É errado. Tá? Tudo bem, quando você vai para a casa de alguém, né? Aí teve aquele momento, a pessoa diz assim, ô pastor, leva para casa um pedaço de bolinho. É diferente. É diferente. Mas se estamos numa festa, irmãos, né? Num momento de celebração, as pessoas estão lá nos servindo à mesa, né? E aí a gente guarda para levar para casa, irmãos, isso não é bom. No mínimo, para não usar outros termos aqui. Isso não é bom. Tá claro isso, irmãos? Tá claro mesmo?
Muito bem. Mas de repente, for na sua casa, tiver um bolinho gostoso, quiser guardar para o pastor levar para casa, pode fazer isso, tá bom? Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Não matar implica não assassinar, mas não impede o matar de forma legítima, bem como no caso da pena capital ou legítima defesa. Eu queria olhar apenas o que está posto aqui em Deuteronômio 20, versos 10 a 14. Tem esse texto aqui na minha tela, mas eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Deuteronômio 20, versos 10 a 14. Acredito ser esse mesmo. Se não for, a gente vai confirmar. É esse mesmo. Diz assim, ó. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-á a paz. A paz. Agora veja bem. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados que servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passará o quê? Ao fio de onde, irmãos? Da espada. Verso 14. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Quando ele diz passará o fio da espada, irmãos, é matar todo mundo. É exatamente isso. Viu? Então Deus está dando aqui uma ordem para eles. Quando eles entrassem para possuir a terra, né, chegou lá, ofereceu a paz, eles não quiseram, né, mata todo mundo. Ofereceu a paz, não quis? Mata. Ou seja, não tem o que fazer. Guerras. Matar ou morrer. Matar ou morrer. Portanto, existe sim, tá? Essa morte legítima. E é quando a gente vai para a guerra, não há o que você ver. Preservação da vida, irmãos. Vivemos um período em que se inflamou muito isso. E nós preservamos a vida. Pandemia. Uso de quê? Máscaras. Nós preservamos a nossa vida e a vida do nosso próximo. Lembra dos decretos que chegavam? Não podemos ir. Fique em casa. Foi o que eu mais ouvi. Fique em casa. Você acha que aquilo era para o nosso mal, irmãos? Eu sei que existem situações que não quero aqui. Sim. Sim, claro. Existem casos e casos. Eu sei que existem casos e casos. Mas assim, no nosso caso, igreja, não tinha o que fazer. A gente tinha que evitar aglomeração e ficou comprovado que a aglomeração fez com que muitas pessoas contraíssem o vírus. Muitas. Irmãos, eu não discuto com Deus nunca, e nem com profissionais da saúde eficientes. Não discuto mesmo, tá? Porque eu não sou perito nessa área. Os profissionais são. E eles sabem o que estão dizendo. É por isso, irmãos, que sempre que alguém saía, né,
do internamento, do hospital, tal, o que eles faziam merecidamente? Aplaudir esses profissionais. Merecidamente. Preservação da vida, irmãos. Preservação da vida. Vamos para as aplicações práticas e a gente encerra. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, esforce-se por preservar a sua vida. O cristão não pode ser relaxado, viu, irmãos? O cristão ele tem que ter uma vida saudável. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Nossa vida é corrida, muito corrida, né? Mas nós precisamos procurar comer bem, tomar os remédios que são necessários, não sermos negligentes, tá? Mantenha uma vida saudável no que diz respeito aos alimentos, aos remédios, ao sono, ao lazer e assim por diante. Lembre-se que o seu corpo é templo do Espírito e, portanto, cuidar bem dele glorifica a Deus. Segunda coisa, empenhe-se por preservar a vida do seu próximo. Envide, ou seja, empregue, né? Especialmente seus recursos nessa grande missão. Então, se eu sei que tem alguém que está passando fome e eu não faço nada, irmãos, e eu tenho a condição para socorrê-lo, eu estou pecando. E eu estou colaborando para que aquela pessoa continue sofrendo. Tem que fazer isso. Proporcionar o alimento básico e outras coisas que são necessárias faz parte das implicações do mandamento. Por fim, tomemos muito cuidado com uma vida desregrada, que coloca em risco a sua vida e a de outros, como dirigir de forma imprudente. Esses dias eu dirigi de forma imprudente, irmão. Eu estou me corrigindo, estou conhecendo as ruas aqui de Cajazeiras aí, né? Agir pela ira, o ódio, agir violentamente sem necessidade. Lá em Fortaleza, irmãos, quando dá 8h30 da noite, ninguém para em sinal mais não, né? Se parar, é suicídio. Vamos lá. Hoje em dia, irmãos, o mundo está tão maligno que de repente no trânsito, quando a gente dá uma fechada em alguém, você reclama, de repente o cidadão baixa o vidro lá, olha. Tá desse jeito, irmãos. Contudo, seja firme ao defender a honra de sua família. Aquilo que dizemos e usamos aqui, por exemplo, do nosso irmão Márcio. Portanto, irmãos, esse é um assunto de suma importância e nós precisamos pensar. Muito cuidado com respeito a este mandamento. Não matarás. Implica em muitas questões. Ok? Está claro, irmãos? Perfeito? Muito bem. Vamos